E aí, galera, beleza? A gente vai estudar hoje multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange continua o nosso estudo de máximo e mínimo. Ele vai encontrar os pontos de máximo e mínimo de uma função restrita a uma outra função. Bora ver, né? Método do multiplicador de Lagrange. Para determinar os valores máximo e mínimos de f sujeito à restrição g igual a k, devemos fazer: determine todos os valores x, y, z e lambda, tais que acontecem essa desigualdade, e calcule f em todos os pontos x, y, z, que resultaram do passo A. O maior vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Então, observe que ele está falando o seguinte. Ele está dando uma função f e restringindo ela a uma função g. Isso é o que o multiplicador de Lagrange vai fazer. Bora ver graficamente o que ele está dizendo para a gente entender melhor essa ideia. Então, está aqui a minha situação. Esse em azul é a minha função f. E esse em roxo é a representação da minha função g. Então, o que o multiplicador de Lagrange vai fazer é o seguinte. Vou pegar os pontos de máximo e mínimo dessa função f, onde o domínio dessa f está restrita a essa minha função aqui, a essa curva aqui embaixo. Então, no instante que você restringe o domínio a essa curva, o que você consegue para essa função f é essa curva em amarelo. Então, no instante que você restringe o domínio dessa função f a essa curva aqui em roxo, o que você consegue é essa curva em amarelo. Então, o que queremos encontrar aqui são esses pontos de máximo e esses pontos de mínimo nessa curva amarela. Então, o multiplicador de Lagrange é isso. Você entra com uma função e uma restrição no seu domínio, conseguindo essa curva em amarela. Esse gráfico que a gente está olhando vai ser o gráfico do nosso primeiro exemplo. Então, o que a gente vai fazer é encontrar esses pontos de máximo e esses pontos de mínimo. Determine os valores do sistema da função f no círculo x² mais y² igual a 1. Então, a minha função f é essa aqui. E esse cara que ele lhe deu aqui vai ser justamente a sua função g. Ela é que vai restringir a sua função f. A primeira coisa que o método fala para resolver é essa igualdade aqui. O vetor gradiente de f é igual a lambda vetor gradiente de g. E que o meu g era igual a uma constante k. Isso aqui vai resultar num sistema que a gente vai precisar resolver. Ele está dizendo aqui que as derivadas parciais de f é igual às derivadas parciais de g multiplicado por lambda. Então, f de x é igual a lambda g de x. F de y é igual a lambda g de y. Observe que isso aqui é as derivadas parciais de f em relação a x e y e de g em relação a x e y. E, por fim, a minha própria função g igual a k. Observe que g igual a k é exatamente esse cara. E você está com a função g, que está aqui no começo, igual a uma certa constante k. Então, vai ser x² mais y² igual. Esse é o sistema que a gente vai resolver. Calculando essas derivadas parciais, a derivada de f em relação a x dá 2x igual a lambda. A derivada de g em relação a x dá 2x. A derivada de f em relação a y baixa essa potência, então dá 4y igual a lambda, vezes a minha derivada de g em relação a y. Bom, se eu derivo esse cara em relação a y, dá 2y. E por fim, a minha própria função g, x² mais y² igual. Logo aqui na primeira linha eu posso dividir todo mundo por 2. E nessa segunda linha eu também posso dividir todo mundo por 2. Começando a simplificar as contas, continuando aqui em cima, x é igual a lambda de x e 2y é igual a lambda de y, x² mais y² é igual a 1. Então, bora resolver esse sistema aí. Dessa primeira linha de cima, temos o quê? Temos que x é igual a lambda de x. Faça esse cara para o outro lado da igualdade, então x menos lambda de x é igual a 0. Bota o x em evidência. X vezes 1 menos lambda igual a 0. Dessa igualdade eu tenho que x é igual a 0 ou que lambda
é igual. Aí agora a gente separa o caso. Se x é igual a zero, então eu posso substituir nessa última equação para encontrar o valor de y. Então y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, o meu y é igual a mais ou menos 1. Você tira a raiz, né? Vira mais ou menos positivo e raiz de 1 é 1. Então, se o meu x é zero, meu y é mais 1 ou menos 1. E desse outro aqui, a gente substitui na outra equação. Se lambda é igual a 1, substitui nessa equação 2. Então, 2y é igual a y. Joga esse y para o outro lado. 2y menos y é igual a 0. Então, meu y é igual a 0. Se o meu y é igual a 0, volto aqui e substituo nessa terceira equação. Então, x ao quadrado é igual a 1. E da mesma forma do outro, então x é igual a mais ou menos 1. Observe que a gente conseguiu alguns pontos aqui. Observe que quando x for 0, a gente conseguiu y como sendo mais ou menos 1. Então aqui temos dois pontos. 0, 1, 0, menos 1. Observe que o valor 0 está preso a esses dois valores de y. E aqui, quando a gente conseguiu y igual a 0, a gente conseguiu esses dois outros valores. Então, 1, 0, menos 1, 0. Esses 4 pontos são os pontos que você conseguiu quando resolveu o sistema. O que você faz agora? Vai para o segundo passo. Pega esses pontos e substitui na minha função. O maior de todos é o máximo e o menor de todos é o mínimo. Está aqui os 4 pontos que a gente conseguiu e está aqui a minha função. Então agora eu só vou testar. F. Meu primeiro ponto é o ponto 0, 1. Esse cara, o meu x vale 0, então esse cara é 0. O meu y vale 1, então esse cara dá 2. Meu segundo ponto é o ponto 0, menos 1. Mas vai acontecer a mesma coisa, porque o meu x é 0, então 0 é isso aqui. O meu y é menos 1, baixar elevado ao quadrado vira positivo. Então é igual a 2 também. F de 1, 0. Esse cara é igual. Meu x vale 1 e 1 elevado ao quadrado é 1. O meu y vale 0, então 0 é isso aqui. F de menos 1, 0. Esse cara é igual. Menos 1 está elevado ao quadrado, então vira positivo. E o meu y vale 0, então 0 é esse termo e só sobra isso aí. Então está aqui os pontos que a gente conseguiu. O maior deles é o ponto de máximo e o menor é o ponto de mínimo. Então está batendo com o que a gente viu no gráfico. Ele tinha 4 pontos, no qual 2 era mínimo e 2 era máximo. Então está aqui, bate com o gráfico que a gente viu. Ele tinha 4 pontos, no qual 2 era máximo e 2 era mínimo. Então beleza, nossa conta de fato está batendo com o gráfico. Então tá aí, é para isso que serve um multiplicador de Lagrange. Você está encontrando os pontos de máximo e mínimo de uma função restrita a uma segunda função. Bora fazer mais um exemplo. O nosso próximo exemplo vai ser o gráfico dessa função que vocês estão vendo aí. Essa função azul, ele basicamente tem um ponto de sela aqui embaixo. Você está vendo que esses dois lados aqui estão subindo e esse lado aqui, como fosse em direção à tela, ele está descendo. Então, basicamente, é um ponto de sela, tá certo? Aí o que a gente quer é o seguinte, essa função azul é o gráfico da função x vezes y e a gente quer restringir ela a essa elipse que está aqui, tá certo? Então, o que a gente quer é encontrar os pontos de máximo e mínimo dessa função azul restrita a essa função roxa. Quando você fizer isso, a restrição vai dar essa curva aí azul. Então, a gente quer esses dois pontos de máximo e esses dois pontos de mínimo para essa nova situação. Enquanto o maior ou menor valor que a função f assume nessa elipse aí. Então, novamente, esse cara aqui vai ser a minha função g e ele vai ser a restrição dessa função f. Como da outra vez, primeira coisa é o vetor gradiente e a minha função igual a uma certa constante k. Novamente, temos que a derivada parcial de f é igual a lambda vezes a derivada parcial de g. E a derivada parcial de f em relação a y é igual a lambda vezes a derivada parcial de g em relação a y. E g é igual a uma certa constante k. Então, deriva esse cara em relação a x. Vai dar y igual a lambda vezes a minha g em relação a x. Baixa a potência, fica o 2 aqui.
Se eu simplifico com o 8 que está embaixo, vai dar x sobre 4. Deriva esse cara em relação a y, então dá x. Esse cara é igual a lambda vezes a derivada do meu g em relação a y. Baixa a potência, então esse cara dá y. Vezes o meu g. O meu g é a minha própria função, x ao quadrado dividido por 8, mais y ao quadrado dividido por 2, igual a 1. Então está aqui o meu sistema que eu vou resolver. Observe que na segunda equação, o seu x é igual a lambda y. Então, eu vou pegar esse cara e substituir na equação de cima. Então, y é igual a lambda vezes x, que é igual a lambda y, dividido por 4. Então, meu y é igual a lambda ao quadrado vezes y dividido por 4. Nessa equação, eu vou isolar o lambda. Então, passa esses caras para o outro lado. Esse y passa dividindo e esse 4 passa multiplicando. Então, lambda ao quadrado é igual a 4y dividido por y. Corto esse cara com esse cara. Então, lambda ao quadrado é igual a 4. Tirando a raiz, meu lambda é igual a mais ou menos 2. Está aqui o valor de lambda. Então, bora encontrar o valor de x e y agora. Sendo meu lambda igual a 2. Substituindo nessa primeira equação, vou ter que y é igual a 2 vezes x dividido por 4. Esse cara vai ser igual a x dividido por 2. Com esse valor de y, bora substituir na terceira equação. Então fica x ao quadrado sobre 8 mais o meu y ao quadrado, meu y vale x dividido por 2. Dando ao quadrado vai dar x ao quadrado dividido por 8. 2 ao quadrado dá 4, multiplicado por 2 dá 8. Igual a 1. Então esse cara vai dar 2x ao quadrado sobre 8 igual a 1. Então x ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Então meu x ao quadrado é igual a 4. Então meu x é igual a mais ou menos 2. Tira a raiz, né, do 4. Com esse valor de x, bora encontrar os valores de y. Então, se o meu x for igual a 2 positivo, vai implicar quanto? Substituir nessa equação aqui de cima, nessa igualdade, y vai ser igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Se o meu x for igual a menos 2, substituir novamente nessa equação, o meu y vai ser igual a menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Então, se o x vale 2, o y vale 1. E se o x vale menos 2, o y vale menos 1. Pronto, está aí 2 pontos. Só que observe que a gente fez essa conta apenas para y igual a 2. Ainda tem o y igual a menos 2 também para fazer. Com esse valor de lambda substituindo novamente no y, temos o seguinte. Menos 2x dividido por 4. Então, esse cara é igual a menos x dividido por 2. Substituindo esse valor de x na terceira equação, fica x ao quadrado sobre 8 mais. Como esse valor vai estar ao quadrado, então ele vai virar positivo. Então, vai dar x ao quadrado dividido por 8 de novo, igual a 1. Bom, essa conta é a mesma conta que a gente acabou de fazer. E para essa conta, a gente encontrou que o meu x é igual a mais ou menos 2. Então, meus outros 2 pontos, substituindo aqui no y, vai ser, se o meu x é igual a 2, meu y vai ser igual, substituindo aqui o valor de x, menos 2 sobre 2, é igual a menos 1. Se o meu x for igual a menos 2, menos daqui com menos daqui mais, então meu y é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, meus outros 2 pontos vai ser 2 menos 1, menos 2, 1. Juntando esses 2 pontos com os outros 2 pontos que a gente encontrou, que é o ponto menos 2, menos 1 e 2, 1, conseguimos os nossos 4 pontos. Agora é só testar cada um deles. A minha função é f de x, y, igual a x vezes y. Então, x foi igual a 2
menos 1 vai dar x vezes y, vai dar 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Meu segundo ponto é o ponto menos 2 e 1. X vezes y, então menos 2 vezes 1, menos 2. Terceiro ponto é menos 2, menos 1. X vezes y, então esses dois caras, menos com menos mais, 2. E o meu terceiro ponto, 2 e 1, vai ser igual a x vezes y, 2 vezes 1, 2. Como esses dois valores são os menores, então esses dois caras são um ponto de mínimo. E como esses dois são os maiores, então esses dois caras são um ponto de máximo. Então temos 2 pontos de máximo e 2 pontos de mínimos. Bom, galera, é isso aí. Com isso a gente fecha a nossa parte de derivado. O que a gente precisava estudar, a gente já estudou. Na próxima aula a gente vai começar a estudar integral. Integral de uma função de duas variáveis. Beleza? Até lá, valeu!